né? O que você hoje, com 44 anos, diria para aquele Chico Garcia mais garotão lá em Porto Alegre, tchê? Os teus sonhos, tchê. Alcançou, tchê, teus sonhos. Realizou os seus sonhos, irmão? Eu diria para ele assim, vai ter um momento que você vai duvidar. Vai ter um momento que você vai pensar em desistir. Mas confia na tua intuição. Porque tinha uma parte de mim que dizia, cara, não é possível. Não é possível, eu sei para onde eu vou. Eu sei que vai dar. Mas não era fácil e obviamente que eu... Você quer uma água? Preciso de uma água. É, água, é. Você tá emocionado? Não, foi tipo assim, cara, foi bonito. bonito. Você foi pra noite, irmão? Irmão, até tem negócio ar-condicionado quando você tá no calor lá fora e a água às vezes... Você tá com quantos anos, irmão? Tô com 23. E já tá com a garganta seca, pai? Só uma aguinha pra embora, irmão. Ó, saúde, aguinha, né? Quer aguinha também, Chico? Quer, de boa. Quer água, Denilson? É? Já tá com a garganta seca. Ô, você tem um pensamento tô quase chorando aqui, o cara tem Ô, Denilson, tá quase chorando aqui, você tem Para, velho. Chico Garcia, irmão. E aí? Como é que foi o teu início lá em Porto Alegre? Por que a escolha do jornalismo esportivo, assim? Tinha uma paixão envolvida aí com o esporte? O meu pai, ele fala, né, que... Ele falou, pô, se eu soubesse, né? Porque, cara, a gente não tinha muita noção, né? Eu não tinha muita noção que podia ser profissão. Podia viver disso, né? Mas eu tinha uma facilidade muito grande para decorar a escalação e ver o futebol e falar de time, campeonato. Absorvia muito fácil isso, né? Eu jogava figurinha, colecionava álbum, aquela coisa toda. E aí, só que até então eu não sabia, eu achei que isso era hobby, né? Todo mundo gosta de futebol, gostava de jogar bola, jogava bola o dia inteiro. Amassava, né? Mas eu gostava de jogar, sim. Gostava de jogar. Ninguém te apresentou a bola, tipo bola, Chico, bola. Mas era difícil mesmo. Mas eu gostava de bater bola. O pai jogava bola toda sexta-feira lá no Rosário, lá eu acompanhava ele, ficava chutando bola na parede. Mas eu não sabia que podia ser profissão. E aí só que eu sempre fui muito, gostava de ler, gostava das humanas assim e tal, né? Fiz uns vestibulares. Gostava de quem, tio? Das humanas. Você não sabe humanas exatas, é matemática. Que dependendo do ponto de vista, eu também gosto. Também curto também. Você curte mal, não? Tá só, dependendo do ponto de vista. Deixa eu explicar. É que quando você vai fazer a faculdade, tem as ciências humanas e as ciências exatas. Então assim, tem uma galera que às vezes combina também, né? Também. Bom ponto. Tem uma galera que vai pra área da matemática, da engenharia. Você foi no humano. Eu fui nas humanas, que é direito, letras, jornalismo, tem uma parada ciências sociais. Por isso que você conversa bem. Então. Mas isso em algum momento te ajudou no dia a dia lá, em Porto Alegre? Porque Porto Alegre, né, irmão? Especialmente no meu momento cronista. É mesmo? A gente vai ter que falar sobre isso depois. Ajudou bastante. Mas você gosta da história do Chico aí. Chico. Mas a gente chega lá. Eu já sei até o que você vai falar. Mas enfim. Aí eu tentei vestibular para direito, que eu falei, vou fazer direito, né? Não dá para fazer errado, né? Entendeu? Fazer direito. Entendeu? Vou fazer direito, só que eu não passava no vestibular. O vestibular para direito é muito difícil. E eu tentava na federal. Não tive muita dificuldade, não. Pô, E é muito difícil, eu não passava, cara. Eu fiz alguns e eu não passava. Aí eu fiz um para jornalismo e passei. Aí eu falei, opa. E eu o Gerbe falou que é fácil. Mas aí tem uma história que antes, eu tava nessa dúvida, o pai e a mãe tinham uma loja de assistência técnica, de telefone e tal. Eles ficaram 25 anos lá naquele ponto lá, porque era uma época que se consertava telefone fixo, fax, secretária eletrônica e tal. E aí a mãe tinha um cliente que ele trabalhava numa TV lá, que era a TV Com, que era da RBS TV, o Silvio, né? Silvio Teitelbaum. E aí... Calma. Silvio Teitelbaum. Teitelbaum. É difícil o sobrenome, porque é de uma construtora lá famosa no Sul. Sim. Então por isso que a gente sabe, porque o sobrenome é difícil mesmo. Mas a mãe perguntou pra ele, porque ele era comentarista da TV, mas ele era formado em Direito também. Meu filho tá na dúvida e tal. E aí ele falou, faz um curso de rádio. Faz um curso já pra ver se você curte. Quantos anos, Chico, você tinha? Eu tinha uns 18, não, tinha uns 18 ainda. Eu tava saindo da faculdade, do ensino médio ali. 17? 17 para 18. Aí eu fiz o curso. 17 ou 18? Eu não lembro exatamente. Ano 2000. Então eu tinha 18. Aí eu fiz o curso da FEPLAN, que na época era uma fundação lá, que quando você faz o curso, você ganha DRT de radialista para trabalhar em rádio e TV. E aí o curso durava uns 3 meses e tal. Eu me lembro até hoje que eu peguei a lista telefônica para pegar o telefonezinho, ligar, quanto que é, papapá.
Explica pro Sgar Ele a não parte da sabe o lista que é isso. telefônica. Ele não sabe. Vivi o a que é lista telefônica, Denilson. Não, não, Você viveu? Tô falando, Não. tem o caderninho lá, sim, tem, caderninho. Não é possível que ele A viveu. gente caderninho, então, não sabe o que é, juro não por sabe. Deus, juro. Oh, eu sou Chico, ele não viveu, 2002. Chico. sabe, não Você tá falando dos anos 2000, sou 2002, é. Nossa, É, você lembra? ou seja, você não tinha nem nascido. No ano que eu tô mas falando, dois- você não tinha nem 2 nascido, anos cara. depois, irmão, eu vivi hoje, Viveu. telefônica. Cara, ainda não tô acreditando. Era uma agenda que eu tô sendo pequenininha. entrevistado aqui. Uma agenda pequenininha, né, Chico? Uma agendinha assim, bem É, eu pequenininha. E as páginas amarelas. Aí eu liguei, era 3 vezes de R$150. Era 450 o curso todo. E a mãe, eu te ajudo e tal, papapá, beleza. Fiz o curso e aí eu fui no Ministério do Trabalho, DRT, eu falei, caraca, posso trabalhar em rádio e TV. Mas eu, na minha cabeça, eu falei assim, pô, mas eu não vou me contentar com isso, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade agora. Sim. E aí só depois eu entrei na faculdade. E aí eu dei uma sorte, assim, que no semestre que eu entrei na faculdade... O Cascaiozinho já ganhava nesse primeiro momento pra poder ajudar na faculdade? Nada, ganhava do pai e da mãe. Não, né, pai? Eu ajudava na loja lá, era Tá. esse cascalho aí. Tá. Aí eu entrei na faculdade, a faculdade era paga. Era Unicinos lá. E aí, a Unicinos era uma das únicas que... Ensina, tá ligado, Sgar? Unicina. Unicina. Da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Aí eles abreviam, Unicinos. Unicinos, entendeu? É, Não é de ensino, é de sino. De igreja. Sinos, Sino, Sino, tá. Isso, Vale dos Sinos. Vale né? dos Sinos, é. Que é a região de São Leopoldo, Novo Hamburgo e tal, essa região. Não é Alemanha, não. Não é Sinos, mano. Não, Sinos não é Sinos. assim, tio. Sinos é... E aí, era uma das únicas faculdades que desde o começo, desde o primeiro semestre, você poderia fracionar o semestre. Porque a PUC, por exemplo, no primeiro semestre você tinha que fazer todo. Sim. E aí era muito caro, porque eram todas as disciplinas. A Unicinos não, você podia fazer uma só. E foi o que eu fiz, uma só. Eu fazia introdução ao jornalismo. Eu tinha aula uma vez por semana. Só que assim, o semestre era todos os dias. Né? Sim. Então, se eu continuasse nessa pegada, ia demorar, sei lá, 50 anos para me formar. Mas foi como deu para entrar. Suficiente. Eu entrei, introdução ao jornalismo, tinha uma aula por semana e tal. E aí, num anúncio de jornal, você também não lembra o que é isso? vai lembrar. Classificados lá. Ele tá no celular agora. Tinha uma mensagem lá, procura-se repórter esportivo. E não falava o nome da emissora. Eu olhei e falei, pô, tá estranho isso aqui, né? Porque se fosse as rádios da época lá, Rádio Gaúcha, Bandeirantes e tal, tava escrito ali, né? Peguei o endereço e fui. Cheguei lá, prédio da LBV, Legião da Boa Vontade. Eu falei, tô errado, né? Mas fui na recepção, falei, tem um anúncio. Ah, não, é que nós temos uma rádio no 5º andar aqui, mas a gente já preencheu a vaga. Eu, tá bom. Você quer subir lá e conhecer? Eu falei, bora. E aí eu subi, me apresentei, e a supervisora, ela falou assim, realmente a gente tem um programa diário de esportes aqui, a gente faz jornadas também, de Grêmio, Inter e tal. Mas assim, se você quiser vir aí, assim, nós estamos falando de 2001, hoje essa informalidade ela não seria nem permitida pela lei trabalhista, mas ela falou, se você quiser colar aí, você daqui a pouco fala com os produtores aí, tem um Pintou espaço. uma brecha, vai Eu não saber. tenho nada para te pagar, mas aqui, tem um saquinho de fichinha, que é Vale Transporte, né, que na época era uma fichinha roxa, para você ir e voltar, não sabe o que é também. Entendi. Aliás, vocês que convidou o Sgar. Já eu entro no É papo, que ele, rapaziada. cara, eu tô aqui eu entro no papo. interagindo com você e ele não tá... Eu tô prestando atenção na história dele. Não, o Denilson, porque assim, o Denilson entra pra falar que não é sino, que não é ensino. Eu tô escutando essa Não, história. Sgar, você tá muito bem. Você tá Não, muito bem. Sgar, É a minha melhor participação. Você vai ver, irmão. É que Tem que tá bom, eu vai vou chegar... explorar umas histórias do Chico, é que você Tá vai bom, ver. então Vai, tá. Vai chegar o momento dele. Deixa eu ver o momento. E aí, com as Aí, fichinhas... com as fichinhas e tinha um refeitório no... você chega aí, almoça, beleza? Tá, fechou. Aí o meu pai me levou lá, eu trabalhava no shopping, né? Eu trabalhava no shopping. Trabalhava bem então já, hein, mano. Trabalhava no shopping Peguei vendendo lavar roupa. rápido, pai. Vendendo roupa. Tinha uma loja chamada Classic Beach, que era de calça jeans, camiseta. Praia Eu clássica. era vendedor. É quem, Sgar? Praia clássica, não sei se você sabe inglês. Você já chegou nessa Classic. Classic Praia Beach. clássica, você tá fazendo sua aula de Crack inglês. ou... O O que quê? você falou? Crack. Praia, Agora crack? Classic, praia clássica, praia clássica. Classic Beach. Aí, ó. Valeu, Danilo, bom dia. Eu trabalho, só que o shopping fecha 10 da noite, né? Eu trabalhava das 2 da tarde às 10 da noite. E aí um produtor lá tava me esperando, o pai me buscou, me levou de carro lá, de noitão assim, cheguei lá, tava só o cara, e aí a gente entrou ele falou, vamos fazer um teste aí. Aí a gente entrou no estúdio, só que ele tava meio puto assim, porque era tarde da noite, ele tinha que me esperar lá pra eu fazer o tal do teste, eu não ia ganhar nada ali. Mas eu tô perdendo alguma coisa nessa resenha aí, Chico. O que você perdeu? A primeira parte da rádio lá, que você chegou a trabalhar na rádio? Você chegou a trabalhar, você Ah, que falou você na fez o rádio de teste. 18 anos lá e tal? Não, Você lá chegou é um curso, foi só Lá- um curso que eu só o- fiz. Ah, tá, Só um curso, entendi. pra me habilitar. Entendi. Aí na LBV, eles têm uma rádio lá,
Eles têm uma Entendi. rádio que eu cheguei e a supervisora falou, você quer? Faz um teste com o produtor, ele vai te esperar tal Tá. dia aqui. E eu trabalhava no shopping de segunda a sábado. Numa quarta-feira à noite, eu saí 10 da noite, o pai me buscou de carro Entendi. e me levou lá. Eu entrei no estúdio com ele e ele falou assim, cara, ó, vou te falar um negócio. Moeu. Você sabe que aqui, irmão, a gente faz jogo no interior, tem uma Kombi velha aí que leva os repórteres, a gente faz permuta com o restaurante pra almoçar. Tudo pra você falar não. Você vai carregar, você vai puxar um cabo de não sei quantos metros, porque Aí, Garbi, ó. não é sem fio o microfone, você vai ter... Cara, você vai tomar chuva, sol, você vai pisar no tipo barro. assim. Só que ele começou a falar isso, eu falei, Começou a te motivar. que do caramba! Eu comecei a pensar assim, falei, pô, eu no meio, pisando no barro, na grama, entrevistando adrenalina os caras. monstra. Eu tava achando mó da hora. E ele, ó, aqui você vai se ferrar. Cara, que a estrutura é uma merda, não sei o que. Cara, ele falou tudo de ruim. E ele, você tá pronto? Você tá pronto? Você já se viu fazendo isso? E eu, sim, ele, tá, então não precisa nem fazer teste, vem amanhã aí que você participa do programa. Então eu falei, e desci e falei pro pai, ô pai, é o seguinte, Deu eu bom. começo na rádio e tal. E aí foi isso, eu cheguei lá, não tinha nem nome. Eu cheguei lá, ele falou assim, qual é teu nome? O Francisco Garcia Borges. Ele, Garcia é bom. A mãe perguntou esses dias, por que Garcia? Eu tenho o Garcia e o Borges, né? E aí, como meu avô materno tinha falecido um ano antes, e ele gostava muito de rádio, tava sempre com radinho de pilha pra lá e pra cá, eu falei, vou homenagear o vô João Carlos. Eu falei, tá bom. E na época era Francisco Garcia. Sim. E aí comecei, cara. Comecei a fazer jogo, entrevistava o Tite. Que tava Caramba, bem Como é que legal. foi a primeira experiência? Ah, foi horrível. Porque, pô, você já foi no Uma Tite, merda. calma, pai. É, Não uma foi merda, uma merda. Você já foi lá no Tite. Chegou Não, Como é que foi? Você entrevistou assim, o Tite da primeira vez? Eu tava falando de carregar cabo, de pisar no barro, aí chegou, tem que ser o Tite ali. Pô, o Tite era técnico do Grêmio na época, o Parreira estava no Inter na Ah, que época, isso é legal. 2001. E na época não tinha essas coletivas distantes, né, que você fica num auditório e tal. Era quebra-queixo, como a gente fala. Pegava o microfone, junto no cara aqui, e eu dividia com outras, as rádios tops lá, né? Ali foi minha escola. Só que aí a minha primeira entrada foi um jogo no Estádio Olímpico, em que os caras falaram, ó, aparece lá tal dia, tu vai fazer torcida. Tu vai entrevistar os torcedores. E aí eu fui no anel inferior ali do Olímpico, tinha o Fosso, o técnico que eu nem conhecia, ele lá do gramado me arremessou o cabo para eu grudar no microfone e tal, e aí tinha as casamatas que a gente chama, né, que grudavam, né, os cabos da técnica, era tudo cabo, assim. E eu tinha que entrevistar os caras, eu não conhecia nenhum narrador. Ele falou, ó, o fulano, o nome do narrador é tal, ele vai te chamar e você entra. Caraca, E eu- Chico. Tá, Doideira. vamos lá. E aí ele, e aí na torcida, tá Casa aí. cheia, não. Cara, foi Grêmio e Figueirense, o Ronaldinho tava no Grêmio ainda, foi um dos últimos jogos do Ronaldinho Gaúcho pelo Grêmio. E aí o pai tava ouvindo, tava tentando ouvir, né? Porque a rádio pegava muito mal. Então era muito difícil de escutar. Mas aí, ele chamava e eu dava um vácuo, né? E rádio ele chamava Francisco Garcia. Então, estamos aqui, aí eu vou ter que ir, Bem né? Aí, perdidão. entrevistava um, entrevistava outro e tal. Sem o ritmo do rádio. Nada, uma bosta. Aí quando eu cheguei no outro dia lá, um dos narradores, que era plantão de estúdio na época, é o Marco de Vargas. Trabalhou muitos anos na Fox, hoje tá com um canal no YouTube dele também. Ele chegou pra mim e falou assim, você é bom, mas acelera. Quando eu chamar, você já entra. O rádio é o seguinte, é uma briga contra o silêncio. Não pode deixar Boa. vácuo. Boa. E aí, cara, Muito e aí legal. foi. Aí dali eu fui pro campo, comecei a fazer goleira, que a gente chama, vocês chamam de gol aqui, né? Sim. O gol, a gente chama de lá de goleira. Algo que eu me dava bem, assim. O relacionamento. gol, você gostava do gol. Ah. A gente ficava atrás da goleira fazendo depoimento, né? Aí eu comecei a treinar ali, comecei a fazer muito jogo ali, e aí eu passei o ano de 2001 inteiro trabalhando sem nenhum cascalho.